Um instante, por favor. Queridos irmãos e irmãs, aqui presentes, também aqueles que rezam conosco pelas mídias sociais, o Evangelho de hoje é continuação do grande capítulo 6 do Evangelho de São João, onde Jesus se apresenta como o pão da vida e que há 3 domingos atrás nós começamos neste assunto e aprofundando este grande ensinamento de Jesus. E semana passada, devido à solenidade da Assunção, nós interrompemos a leitura, a reflexão do relato desse grande discurso, ou desse grande ensinamento do pão da vida, e hoje voltamos para esse contexto. Jesus causa naqueles que o ouvem um grande impacto quando ele vai comparando aquilo que é o reino, aquilo que é o seu segmento e por onde deve trilhar aqueles que devem segui-lo. E por isso ele faz a provocação e as comparações em relação ao reino, em relação àquilo que é a vida concreta, para que nós possamos, nas realidades onde nós estamos, ir ressignificando aquilo que muitas vezes nós sabemos que dá sentido à nossa vida, mas para que possamos dar de fato o sentido da nossa fé. Quando ele apresenta o pão, ele apresenta o pão material, a começar lá pela multiplicação dos pães, onde as pessoas se fartam, onde estão saciadas de algo que é sensível, que é natural, que é fisiológico. Jesus abençoa os pães. Então já entra aí uma outra dimensão. Depois Jesus compara esse pão abençoado à sua carne. Então aquele que come desta carne, aquele que come deste pão, não morrerá, viverá eternamente. E aí ele não está falando do pão, o alimento físico, não do pão enquanto matéria, mas ele está falando do sentido que se dá por aquilo que nutre o nosso viver. E se não me engano, o contexto dessa explicação de Jesus, nós até o rezamos quando celebrávamos, há 2 domingos atrás, o Dia dos Pais. E onde celebrava naquela ocasião, dizia, o pai, a mãe, ele transforma o seu trabalho em vida. Se a gente acha difícil transformar o pão em vida, quando Jesus fala, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, isto é minha carne, você que trabalha para sustentar a sua família, o seu trabalho, o seu esforço, o seu suor, a sua dedicação, reverte-se em benefício que depois vai sustentar os seus. Então, quando Jesus fala desse novo sentido, desse novo significado, é nessa dimensão. Só que, tanto nós hoje, quanto aqueles do seu tempo, tinham dificuldade de entender isso. E muitas vezes a gente não quer entender, porque dá trabalho. Dá trabalho pensar, dá trabalho dar sentido. Quando a gente dá sentido, nós nos comprometemos. E o que o Evangelho nos apresenta hoje é que essas palavras para eles eram difíceis, eram complicadas. Esse sentido ia muito além daquilo que era a compreensão da maioria deles. E aí por isso o Evangelho vai dizer, que alguns começaram a questionar, a reclamar que essa palavra é dura, e a partir daquele momento muitos deixaram de seguir. Até que Jesus provoca também os apóstolos, os 12. Vocês também querem ir com eles? E eu sempre gosto dessa passagem, porque aqui fica claro que Jesus não nos obriga, Jesus convida, Jesus propõe. Uma vez que nós aceitamos, há passos, há parâmetros, há limites, há uma conduta, mas obrigar não. Ele não nos obriga, ele convida, ele propõe. Se a gente olha para o chamado dos apóstolos,
onde moras? Venha ver. Eles foram, viram, continuaram. Aqui o Evangelho também vai nos falar da nossa inconstância. Hoje eu quero, amanhã não sei se eu quero. E às vezes não quero mais, daqui a pouco eu quero de novo, né? O Pedro. Olha as palavras do Pedro ao final do Evangelho. A quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que Tu és o Santo de Deus. Quando Jesus, em outra ocasião, pergunta também aos 12, o que as pessoas dizem a meu respeito? E vós, quem dizeis que eu sou? O mesmo Pedro, tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo. Numa outra ocasião, Jesus, ameaçado por entrar em Jerusalém, e havia recomendado que não fizesse, e Pedro diz, vamos e morramos com ele, né? Então, tem hora eu quero. Muitas vezes eu não consigo pensar nesses desdobramentos e eu vou. Mas quando a coisa aperta, e aí quando Pedro começa a ver aquilo que foi acontecendo com Jesus, você é do grupo dele. Sou não. Você é galileu, você andava com ele? Não. É sim, você estava. Não conheço esse homem. Para a gente perceber essa nossa inconstância. A primeira leitura que nós ouvimos do livro de Josué fala também dessa dimensão. Josué, vendo a conduta do povo, vendo como eles estavam vivendo, chama os anciãos, chama os chefes, os juízes, os magistrados. Então Josué falou a todo o povo: que vos parece? Se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem quereis servir. Aos deuses que vossos pais serviram na Mesopotâmia, ou aos deuses amorreus em cuja terra habitais. Vocês escolham para onde vocês querem ir. Eu e minha família serviremos ao Senhor. E como é importante que nós, ao longo da vida, vamos firmando os nossos passos. Alguém vai para lá, o outro vai para o outro lado. Quantas vezes os pais passam por essa angústia, porque eu ensinei, eu orientei e o filho seguiu por outro caminho. Mas quais foram as minhas escolhas? Quais foram as minhas condutas? Que rastro eu deixei? Aonde estava a minha meta? Qual era o meu alvo? Então são perguntas que nós nos devemos fazer, e que depois o povo, ouvindo aquilo que foi a provocação de Josué, longe de nós abandonarmos o Senhor, e fazem uma releitura daquilo que foi e que é a presença de Deus na sua vida. Portanto, também nós serviremos ao Senhor, porque Ele é o nosso Deus. Então, mas para que o povo chegasse a essa conclusão e tomasse também essa postura, foi necessário alguém que se apresentasse como referencial. Não porque é melhor que os outros, mas por causa da sua escolha. Porque sabia por que estava escolhendo. Tinha sentido, fazia sentido aquela escolha. A segunda leitura vai nos falar da base onde muitas vezes nós estruturamos as nossas escolhas, que é a família, né? E quantas vezes, na celebração, às vezes a gente vê umas caras meio torcidas assim, mas esse texto é bom quando a gente reza ele em encontro, né? Que aí no encontro você pode perguntar, você pode partilhar, né? Você pode não concordar, né? E aí quando diz ali, mulheres, sejam submissas aos vossos maridos, né? Aí certa vez eu ouvi numa formação, porque o senhor não sabe como é que ele é, né? Por isso que diz que tem que ser submissa, né? Se soubesse como é que ele é, não falava isso, né? Mas quando a gente pensa naquilo, e até naquilo que Paulo fala, porque senão a gente fica só com esse versículo, seja aqui pela brincadeira, né? Mas se a gente não presta atenção em todo o contexto, a gente fica só com a parte
e a gente esvazia o contexto e a mensagem. Paulo começa dizendo na leitura de hoje: irmãos, vós que temeis a Cristo, sede solícitos uns para com os outros. Isso é para todos, isso não é só para as mulheres, depois ele vai retomar. Mas irmãos, sede solícitos para com todos. Solicitude, sejam disponíveis, sejam atentos, estejam à disposição, se preocupem com os outros. E aí segue o texto e o contexto. Então, quando a gente pensa em submissão, né? Popularmente, submissão é uma palavra ruim, porque vai levar à escravidão, vai levar ao anular-se, vai levar ao obedecer, ao não ter vez e voz. Mas pergunto a vocês: qual é o maior exemplo de submissão em toda a história da humanidade? Quem é a pessoa que é o maior exemplo de submissão em toda a história da humanidade? Tanto na história geral, se a gente pode dizer, história universal, e também na palavra de Deus ou na Sagrada Escritura. Quem é a pessoa que é o maior exemplo de submissão na história da humanidade? Alguém arrisca? Hã? Maria? Não. Jesus. O maior exemplo de submissão da história da humanidade é Jesus Cristo, que se entregou na cruz. Não se faça a minha vontade, que não seja feita a minha vontade, mas a sua. E olha a comparação que Paulo faz. Mulheres, sejam submissas aos vossos maridos, sejam solícitas em tudo pelos vossos maridos. E aí vem o complemento, porque aí eu falo que às vezes se ouve ou se reza e se para nessa primeira parte. Maridos, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Aqui está o maior exemplo, o maior testemunho de submissão. E quando a gente pensa naquilo que é a essência da relação ou da vivência matrimonial, é justamente essa. Paulo usa a expressão porque o marido é a cabeça, mas não existe cabeça sem corpo. Corpo sem cabeça também não funciona. Se a gente se lembra da criação, e depois ele até vai retomar aquilo que é o propósito da nova família, mas quando Deus cria o homem e depois cria a mulher é uma auxiliar semelhante, tirada da costela que é do meio. Não é nem de cima, nem de baixo, nem da frente, nem de trás, é do meio. E é uma auxiliar semelhante para estar ao lado. E quando se vive essa junção, e aí, por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. E como é bonito quando a gente vê casais que entendem isso. Casais que entendem isso. Casais que se esforçam para viver isso. O nome disso é reciprocidade. O que eu quero para mim, eu não devo fazer para os outros. Ou o que eu quero para mim, eu devo me esforçar para fazer para os outros. Quando a gente ainda pensa na dimensão da submissão, o homem, como cabeça, tem a missão de governar a família, de cuidar da família. A mulher, enquanto submissa, participa dessa missão, está junto nessa missão. Então, quando se entende isso, e isso não é fácil de entender, porque até o próprio Paulo diz, né? Esse mistério é grande, e eu interpreto em relação a Cristo e à igreja. Então, tudo aquilo que nós podemos e devemos pensar enquanto submissão, enquanto nos colocar à disposição do outro,
enquanto abrir mão da nossa vontade, e esse abrir mão da nossa vontade com um porquê, não aleatoriamente. E aí basta voltar ao ensinamento de Jesus. Não sejam como os chefes deste mundo, eles tiranizam. Quem quiser me seguir, quem quiser ser meu discípulo, seja o servo de todos. Eu não vim para ser servido, eu vim para servir. E quando o casal entende isso e vive isso, a família dá certo, a sociedade dá certo, o mundo em que nós vivemos é melhor, o reino de Deus que Jesus propõe acontece. Que nós estejamos atentos a essa palavra, que assim como tantos que às vezes acham isso pesado, não querem entender, e por não querer entender, muitas vezes não conseguem viver, que nós possamos, querer entender, querer viver, e aquilo que estiver ao nosso alcance, que nós nos esforcemos para praticar, para realizar aquilo que a palavra nos propõe. Então, acolher essa dimensão de comunhão com Jesus, de nos alimentar da palavra, de nos alimentar da Eucaristia, isso transforma a nossa realidade. Então, aqui de fato nós comungamos, aqui de fato nós criamos união, e isso causa todo o efeito naquilo que nós vivemos. Convido a que fiquemos de pé e professemos a nossa fé rezando juntos. Creio em Deus Pai,